e separasse lá os animais de 2 a 2, porque ele queria exterminar a raça humana, que os homens faziam muita maldade. Mas quanto a Noé, ele viu que o Noé tinha um espírito excelente, o Noé tinha temor de Deus, então ele disse: não posso exterminar uma pessoa inocente. Então o que acontece? Ele guardou Noé. Tem alguém no escritório? Ah, tá. Ele guardou o Noé com toda a família dele, né? Deu um total de 8 pessoas. E quando Noé falar, aí Noé ficou preocupado, porque a gente tem aquele bom vizinho, né? Tem aquela boa vizinha, a gente tem aquele amigo, que a gente não quer que aquele amigo se perca, né? A gente não quer que aquele amigo morra, ou que aquele amigo pegue a reta das trevas. A gente não quer isso, né? E ninguém quer morar num lago que arde com fogo e enxofre, né? E a gente falava muito sobre o inferno, então até o inferno vai estar lá. Pastor Mota, pensei que o inferno era um lugar. Não, o inferno é um espírito. Está aqui no Apocalipse. O inferno e a morte são parceiros. A morte mata, o inferno carrega. Mas todos vão terminar dentro de um lago que arde com fogo e enxofre. Todos terminarão dentro de um lago que arde com fogo e enxofre. Tá? Então Noé começou a avisar o pessoal: gente, olha, Deus vai exterminar esse povo, vai mandar um dilúvio, água que não acaba mais e tal. Esse velho maluco falando besteira, tanta coisa para fazer. Inclusive hoje vai ter um forró do Juvenal, ele vem me falar de dilúvio. O que está acontecendo hoje, gente? Deus, quando que ele cumpriu isso? Quando Noé terminou de fazer a arca. Então os bichos começaram a caminhar dirigido por Deus em direção à arca. Noé não precisou ir lá no mato pegar bicho, não. Os bichos vieram até a arca, Deus trazendo. Depois entrou lá a família de Noé, e sabe quem fechou a arca? Deus. Olha, e começou aquela chuvinha, igual a gente vê, chuvinha fina, e foi engrossando. Viu lá no Texas o que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Daqui a pouco, meu irmão, você já imaginou? Você está lá na Serra de Tinguá, ou lá na Serra de Madureira, lá em cima, e você está vendo lá embaixo, gente, aquilo é água mesmo? Carro boiando, cavalo boiando, gente boiando, isso é água mesmo. E a água está subindo, e começar a cobrir lá onde a pessoa está, naquela Serra de Madureira. E diz: agora eu vou para onde? Aí passa um toco boiando, um barco, você se embola no barco. Mas vai parar onde se não tem mais terra para parar? Aí começa fome. E aí? Sede, que a água é salgada. Sabe o que aconteceu? Aquele povo que passava perto da arca boiando gritava: Noé! Ô Noé! Ô seu Noé! Abre a porta! Ele disse: eu não posso. Foi Deus que fechou. Gente, eu fico às vezes meditando, mulheres grávidas, crianças recém-nascidas, aquela senhorinha já bem velhinha, tudo boiando, e foram avisados. Hoje, Deus fez uma promessa, que o mundo não vai terminar mais em água, vai ser em fogo. É fogo e sangue. O cara está lá no chuveiro tomando banho, que é isso? Virou sangue. Se abre a torneira lá da tua pia para lavar uma louça ou pegar um copo com água, sangue. As pessoas na praia, no rio, na cachoeira, sangue. Não tem para onde correr. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
A pessoa que passou pelas águas, ela se torna filho ou filha de Deus. A que não passou pelas águas ainda não é filho, é criatura, porque Deus que te criou. Não foi o demônio, não foi o vento, foi Deus que te criou. Então você torna-se uma criatura de Deus. Só que o Evangelho, ele é mal informado. As pessoas acham que para ser salvo não pode mais usar batom. Você agora é de Jesus, não pode mais usar batom. Não pode mais fazer uma escova, não pode passar Enê, porque é inimigo. E vai por aí, né? Você não pode mais ir ao shopping. Você não pode ir ao aniversário na casa da pessoa que não é crente. Está tudo mal informado. Você não pode usar bermuda. E vai por aí, não pode usar uma camiseta. Mas isso é doutrina de homem, doutrina de igreja. Cada igreja tem sua doutrina. Tem países que têm doutrina. Lá fora, a mulher não pode mostrar o cabelo. Tem que andar com o cabelo tampado, o rosto tampado só. Não pode ver nada. É uma doutrina. Entendeu? Tem lugares aí, tem países que a mulher não pode estudar. A mulher não pode opinar. Tem lugares que se a mulher quiser dormir na cama, ela tem que pedir permissão ao marido. Se ele disser não, ela vai dormir no chão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É bom você prestar atenção, que você pode ensinar outras pessoas depois. Não fazer como aquele povo que Noé avisou, e não estavam nem aí porque Noé estava falando. Quando viram a água, entraram em desespero. Aí não dava mais. Eu avisei vocês. Então hoje Jesus avisa sobre isso. Vai lá, prega o Evangelho. O que é Evangelho? Boas notícias. Fala para eles qual é a minha finalidade, por que eu vim. Fala para eles, tem chance. Avisa lá o traficante que está se prostituindo, aquela pessoa que o bairro está dizendo que não presta, não vale nada. Vai lá, diz para aquela pessoa que pode não prestar, não valer nada para eles. Para mim vale sim, que eu estou esperando. Eu não lanço fora a pessoa que vem a mim, de maneira nenhuma. Está entendendo? Vai lá e fala para eles. Aí a gente vem e fala. Mas aí o demônio diz: você vai entrar nessa? Você está muito novo, você está muito nova, tem muita coisa para curtir, meu irmão. Quando você vê, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Eu orei por uma pessoa que estava com o vírus do HIV, pessoa jovem. Isso foi em 98, 99. E a pessoa até dava umas parências com aquela menina ali que está assim no cabelo, ela dá umas parências com você. Só que você na frente dela é obesa, ela era AIDS, maltratou mesmo ela. Aí eu fui orar por ela, presta atenção no que eu estou falando. Fui orar por ela e ela disse: olha, o que eu mais quero é ficar curada. E nunca mais eu vou desobedecer meu pai nem minha mãe. Eu vou ouvir o que eles falam comigo. Mas depois que já estava destruída. Aí era tarde. Eu orava por ela, mas dentro de mim dizia: Moata, esquece isso. E ela morreu. Mas foi avisada. Quando o papai e mamãe falam: fulano, não vai, olha só, eu já sei. Aí você vai falar da Bíblia, eu já conheço, mas está errando. Aí é complicado demais. É complicado. Entendeu? Não tem como. Então o que Deus quer é livrar você dessa situação. Eu tenho um arrependimento enorme na minha vida. Por que eu não conheci Jesus
desde pequenininho. Ainda sofri muito na mão do demônio, tomei muita cachaça, misericórdia, irmão. Tomei cachaça, pulei carnaval, me vesti de padre. Gente, eu pintei e bordei. Eu só nunca matei ninguém, nunca assaltei, não usei droga. Não usei porque eu fiquei com medo. Eu vi meus amigos ir presos, apanhar, alguns morreram. Eu falei, não. Ver a polícia invadir casas para prender o cara. Eu falei, não vou dar esse desgosto à minha família, não. Aí eu fugia disso. Graças a Deus eu superei, mesmo sem ter Jesus, eu superei aquilo ali de medo, de vergonha. E depois que eu conheci Jesus, é que eu fui entender por que as pessoas erram o alvo. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Como é o nome da mãe de Jesus? Eu quero que a igreja toda me responda. Maria. Como é o nome da mãe de Satanás? Não tem mãe. Ele não tendo mãe, escuta isso, ele não tem corpo. Está começando a entender? Se ele não tem mãe, se ele não... O que acontece? Ele, para consumir a droga, ele, para roubar, para matar, para fazer tudo errado, ele precisa de um corpo. Qual o corpo que ele vai usar? Aquele que está sem conhecimento de Deus, aquele que não se rendeu a Deus. Então, você faz coisa que você não quer fazer. Você faz coisas que você não quer fazer. Você está entendendo? Tem marido que maltrata a mulher, mas na verdade ele não quer fazer aquilo. Se for botar ele no cantinho e perguntar, fulano, por que você faz isso? Rapaz, também não sei, não é isso que eu quero fazer e tal. Mas por quê? O demônio usa o corpo daquela pessoa para praticar aquela maldade. Ainda agora há pouco uma pessoa me ligou, me pedindo para mim orar por uma outra que acabou de tomar uma coça, está toda marcada. Ainda agora há pouco. Aí depois eu conheci um casal alguns anos atrás, que esse casal ia para o baile. Eu não era cristão na época. Esses bailes de arraial, eles iam para o baile. E no baile, eles brigavam, preste atenção nisso. Mas ele batia nela, na boca e tudo quanto é lugar, quebrava os dentes dela. Aí ela ficava sangrando. A gente ia lá separar e não se mete nisso não. Isso aqui é coisa de marido e mulher. Eles rolavam no chão mesmo. Depois ele ia dançar com ela, com o rosto ensanguentado, dançando de rostinho colado, se beijava e tudo. Eu estou te falando, diante de Deus eu vi isso, gente. A primeira vez que eu vi, eu fiquei horrorizado. Então, enquanto você não se rende a Deus, o demônio vai lhe usar. Outros são marcados na carne pelo demônio, na área sexual. Você tem que praticar o sexo sem casamento, de qualquer jeito. Aí depois você, puxa, meu pai e minha mãe me avisou tanto, por que eu não ouvi? Agora é tarde. Agora é tarde. Zé Carlos, me ajuda a cuidar do neném. Se vira, você que é a mãe, vai dormir. O neném está sem fralda, liga para o teu pai, liga para tua mãe, vê se ela consegue lá. Não é avô, não é avó? Não é esses seus planos, né? A gente avisa, e quando você fala a verdade, o demônio aplica em você um ódio.
Eu, quando comecei a fazer campanha na igreja, e o pastor falava do que eu fazia, eu ficava com uma raiva do pastor terrível, gente. Porque terminava o culto, eu me lembro que eu fazia uma campanha às terça-feiras, de boleta, hein? De boleta. Terminava o culto, eu saía, deixava as crianças no ponto do ônibus e eu atravessava a rua de boleta, entrava num botequim. Esse botequim está quase ele é na Barão do Amazonas, quase chegando na Marechal Deodoro, lá em Niterói. Aí entrava no botequim, me dá uma cachaça aí. Aí o dono do botequim botava a cachaça até a metade do copo. Eu falei, meu filho, tem em cima. Na cinta, eu falei, acima da cinta, copo paulista. Aí ele botava, me dá um Arizona aí. Arizona é um maço de cigarro pequenininho assim que eu fumava. Mas eu não tinha dinheiro para dar oferta. Não tinha dinheiro para comprar um chiclete para meus filhos. Olha o que o demônio fazia comigo. Aí eu bebi aquele copo de... tinha saído da igreja. Bebi aquele copo de cachaça todo. Aí saía com a mulher, chegava na rua, dava uma boa cuspida, todo cachaceiro cospe. Aí o ônibus vinha, eu entrava pela porta da frente e ia para casa. Era desse jeito. Então, enquanto você não permite a entrada de Jesus na sua vida, está me ouvindo isso? O demônio não deixa você ser feliz. Louve a Deus por você conseguir vir para a igreja, que até isso ele impede. Você vai para a igreja e fala, o pastor Mota fala todo dia a mesma coisa. Mas, gente, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a mesma coisa. Tem alguma Bíblia aí com um livro diferente? É de Gênesis ao Apocalipse, é a mesma coisa. As revelações da palavra se renovam, sempre para o seu bem, sempre a seu favor. O Evangelho é a seu favor, por isso que o nome é Evangelho, é boas novas. Deus não quer que você sofra. As mulheres, Deus não quer que casem mal, Deus quer que casem para ser feliz. Deus quer que você tenha um bom emprego, Deus quer que você tenha seu dinheiro, que você passeie, conheça a terra. Mas com Jesus. O demônio não, ele vem e bota um troço em você que depois para tirar isso da tua cabeça é complicado. Você está falando, uma pessoa está insistindo ali, não é bem assim não. E não sei o que, você vai sofrendo. Por isso é que eu pergunto, olha, essas mãozinhas aqui, quantos já batizaram? Quantos já batizei? É muita gente que entenderam e disse, pastor Mota, eu não quero ir para o inferno, só tem uma saída, Jesus. Você tem que pensar direitinho, não perder mais tempo. Eu dizia assim, quando eu tiver 80 anos eu penso em batizar, por enquanto ainda tem muito baile aí, tem muita mulher para namorar, tem muita bebida. Sábado eu ia num botequim, e o que tinha de cerveja antártica assim, ó, o balcão era rodeado de lá no Engenho do Roçado, em Niterói, e tinha de garrafa de Antártica, um cara que só tomava Antártica, bebê, que alegria. E eu não era chegado a cerveja, mas de graça tem injeção na testa. Aí eu tomava cerveja, mas o meu negócio era cachaça. Aí fiz uma amizade com o dono do bar, tão grande, que ele dizia, acha que entra aí, pega aí você dele. Então eu bebi a hora que eu queria. Pegar com as galinhas fritas lá de 3 dias, vou comer essa asinha aqui, não fica à vontade. Então,
É preciso você abrir os seus olhos. Está desviado? Volte para Jesus. Ainda não tem Jesus, é hora de você pensar. Nós estamos vendo aí essas demandas aí de países, né? Vamos supor se um doido desse aí lança uma bomba aqui no Brasil, e você morre. Para onde você vai? Não, pastor, morreu, acabou. Você se engana. Morreu, acabou uma vírgula. Nós somos um espírito. Você nunca se viu. Você vê o seu corpo quando você olha no espelho. Você vai ao salão de beleza cuidar do seu corpo. Eu vou ao barbeiro cortar o cabelo do meu corpo. Espírito não tem cabelo, gente. Espírito não vai ao salão de beleza. Tudo que você trabalha não tem nada a ver com o seu espírito, é tudo com o teu corpo. Você come e joga fora, come e joga fora, come e joga fora. Para pensar só. Entendeu? Então nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos em um corpo. É isso. Quando o corpo morre, o espírito e a alma se deslocam dele. Você pode beliscar, queimar, fazer o que for, que você não escuta um gemido. Você vai no IML aí, lá eles vai abrir o corpo para fazer o toque, mete o motorzinho, rasga, você não escuta um grito, você só escuta o barulho do motor. Aí pega lá a carcaça, puxa lá, fulano, abre, vamos ver quantos tiros tem aqui, quantas facadas foi, se infartou ou não, como é que foi isso aqui, tá. O espírito, onde ele está, pastor? Não sei. Aceitou Jesus, passou pelas águas, então ele está com Deus. Mas se ele não fez isso, está num lugar muito nojento, na lixeira do céu, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o demônio sabe disso, que o diabo já foi julgado, ele e a terça parte dos anjos. Então ele quer que você seja uma companhia dele lá, entendeu? E lá a gente vai poder conversar com ele, bater um papo. Não, irmão, lá não tem conversa, não tem tempo para conversar, é só gemer e ranger os dentes, é só isso. Você já viu alguém com dor de dente conversando? Quem já teve dor de dente aqui? Já teve? Você conversava com alguém? Era essa a sua conversa, irmão. Assim será no lago que arde com fogo e enxofre. Pobre das pessoas que está pensando que isso é brincadeira. Hoje de manhã eu falei aqui das pessoas que se converteram ao homem, se converteram à igreja e não a Jesus. Eles não obedecem a Jesus. O Paulo viu isso e ficou horrorizado. Ele disse: nem todos obedecem o Evangelho. O que é isso? Nem todos obedecem, aceitam boas novas. Você fala com uma pessoa que a doença não é de Deus, está pensando que é. E doença foi feita para dar onde? No esporte, na discute. Mas não quer morrer. Você quer ver uma coisa? Todos vocês sabem que um dia vai ter que partir daqui, sim ou não? Vocês querem ir para onde? Mas como é que faz para ir para o céu? De foguete não dá. Eu fico até olhando alguns cientistas aí que diz, né, que são tantos anos para chegar lá no sol. Mas quem foi lá que mediu isso e contou? É tantos anos. Quem foi lá? Ele já voltou? Então, irmão, não entra nesse caminho não, acorda. Como muitos dizem, tem alguns estudiosos, expulsos, que nem tudo na Bíblia é verdade. Pobre dele. Eu que eu diga hoje, eu não bebo, não uso moleiro. E quem diria
que o Francisquinho do Areal fosse se converter. Você olha, isso aí nunca vai se converter. Irmão, quem pode resistir a Deus, meu irmão? Ninguém. Ele é Deus. Os valentões do passado, como Golias e outros, cadê eles? Deus tem o domínio sobre tudo, meu irmão. Vamos lá para o livro de Ageu, capítulo 1. Então, pensa nisso. Eu estou para marcar uma caravana aí para levar para batizar lá no sítio Ebenezer, por isso que eu estou perguntando quem não é batizado. E quem quiser ser, pastor, quero ser de Jesus definitivamente, você me avisa, tá? Que é para mim incluir você na lista. Amém, Jesus? Amém. E o batismo é uma coisa séria. Eu nunca me desviei, eu já esfriei. Desviar nunca. Já esfriei, já pequei, mas desviar nunca. Tá? E estou nesse ministério aqui porque Deus me deu. Senão eu estaria na igreja que eu fui batizado. Porque lá tem palavra, tem mensagem. E mensagem que entra e converte. Glória a Deus. Hoje mesmo, ontem, eu recebi um telefonema para orar por um homem que estava entubado, e esse homem estava, além de entubado, em coma. Aí, orando a Deus, eu falei com a pessoa, olha, eu vou orar a Deus e o Senhor vai glorificar o nome dele na vida dessa pessoa. Aí hoje eu orei de novo, mas a pessoa me ligou depois numa alegria. Oi, ele acordou, já foi desentubado. Olha só que coisa linda, está na enfermaria. Glória a Deus, né? Eu falei, mas Jesus não faz nada pela metade, daqui a pouco ele está em casa. E glória a Deus. Aí ele mesmo já ligou para a mulher e tudo. Fulano, é você mesmo. Olha só o que Deus faz, gente. Coisa gostosa, né? Aí no livro de Ageu, Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Irmão, é tão gostoso quando você ouve e crê. Eu estou crendo. Não fica tentando convencer você, não. Você tem que crer mesmo. E o resto é Deus quem vai fazer. Amém? E às vezes você tenta convencer você. Eu creio. Mas você não está crendo. Você não está crendo. Você precisa crer de verdade. Ageu capítulo 1, vocês acharam? Amém. Aqui é o livro do Ageu. Olha, presta bem atenção se você quer ser abençoado, tá? Presta atenção. Ageu repreende, o título Ageu repreende o povo por causa da sua o quê? Alguém sabe o que é inércia? Falta de ação, preguiça. Eu não vou mudar. Se Deus quiser, é do jeito que eu quero e acabou. Aí não tem jeito. A pessoa insistia em ser, eu sou desse jeito aqui, todo mundo já sabe. Você não quer, você está de brincadeira. Se eu continuasse sendo do jeito que eu era, eu já tinha morrido. E de muleta, não tinha como Jesus me curar. Tá? A sua inércia, e o exorta a fazer o quê? Reedificar o templo. Tem 2 tipos de templo aqui, presta atenção. Um é você, sou eu. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Então tem que mudar o templo, irmão. Aquele lá não era o brigão. Mas gente,
Ele está doente ou aconteceu alguma coisa? Não, ele agora é de Deus. Você está falando certo? Gente, mas está tão calmo, tão compreensivo, porque essa pessoa não ficou nem nessa, essa pessoa mudou, reedificou o tempo, mudou, tirou aquele orgulho, aquela marra, se sentir melhor que os outros, acabou o amor pelos bens. Não adianta você ter amor pelos bens, você vai ficar tudo aí. O negócio é você viver, amém? Mas no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Criador. Isso aqui ele está falando com a gente, tá? A leitura é boa, mas ele está falando com a gente, tá bom? Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Eu não tenho tempo para isso não. Eu não sou nenhum bobo, vou ficar aqui ajudando a casa de Deus. Irmão, você está fazendo besteira. Fazendo besteira. Eu não dizimo nunca, tá bom? No dia do juízo você vai ouvir da boca de Deus, aí é tarde demais. Eu não perdoo nunca. Eu não me arrependo. Irmão, olha o que você está fazendo da sua vida. Mas assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Deus falou pela boca do Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Qual casa edificada? Seu corpo, irmão. Cortei o cabelo, aumentei a mulher, né? Aumentei os cílios, não sei o quê. Mas como está o seu coração com Deus? Está vazio. Você não sente vontade de orar, jejuar, tomar uma posição séria com Deus, pedir o batismo com o Espírito Santo? Deus está esperando. Mas, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aonde? Aos vossos caminhos. Vê o que você está fazendo. Amém? O que você está vivendo, fazendo, pensando, falando, agrada a Deus? As suas atitudes estão agradando a Deus? Ou tem outra pessoa se agradando? O diabo está feliz porque você é obediente a ele. Uma vez eu estava na igreja, estava começando de obreiro. Eu fiz um negócio na igreja. Eu quis passar à frente para o pastor lá na época, era o pastor Marcos. Aí ele falou: Mota. Faleceu o pastor. Não, ele me chamava de Francisco, depois o pastor chamava de Mota. Francisco, eu disse: senhor, por que você fez isso assim, assim, assim? Pastor, é que eu achei, irmão, quem acha que sou eu. Eu não esqueci mais disso. Aquilo deu um freio na minha alma, no meu espírito, e eu entendi que eu precisava baixar a cabeça e obedecer. Com uma chicotada sem barra, sabe? E eu entendi
a obedecer. Você tem que pedir a Deus para sempre pôr a mão no seu coração, no seu espírito, na sua alma, para que você tenha o caráter de Samuel. Samuel viveu numa casa rebelde, que até o sacerdote encobria erro, mas ele não se corrompeu. Não se corrompeu. E você tem que ser assim. Quando se odeia, você se corrompeu. Quando você diz, eu sou obrigado a fazer, você se corrompeu. Quando você mente, você se corrompeu. Você está dizendo ao demônio, fica à vontade. E você quer ser feliz. Tem hora que você diz, por que nada para mim dá certo? Porque você demora a entender o que Deus fala. Você acha que tem que ser do seu jeito. Uma vez, uma pessoa, não vou citar nome porque é antiético isso, estava com o filho preso em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Aí a pessoa pediu que se eu podia ir lá dar uma força para soltar um rapaz. Estava na penitenciária lá, num bairro chamado, acho que é Santa Teresa. E eu tive que ir no fórum para conversar com a advogada desse rapaz. Mas aí o pai e a mãe disse assim, pastor, eu quero que o senhor vá lá comigo. E chega lá, o senhor diz que é tio dele. Eu falei, vocês não querem minha ajuda. Mas por quê? Eu sou tio dele, senhor. Não. E por que eu tenho que dizer que sou tio dele? Se vocês quiserem, eu vou lá como pastor Mota e vou falar a verdade. Não, então tá. Aí fui. Cheguei lá, descobri a mentira da advogada chorava, pediu para mim orar por ela e tal. Aí a causa já saiu da mão dela, foi para a mão de outro advogado. Eu fui 5 vezes a Juiz de Fora anunciando. Na 5ª vez eu trouxe o menino para casa. Mas sem mentira. É um outro advogado, até fiquei amigo do advogado lá, em Juiz de Fora. Então as coisas de Deus têm que ser na luz da palavra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você quer ser feliz, faz o que Deus está mandando, irmão. Quando você for cometer qualquer ação, vê se é de Deus, que dá para ver, ou se não é. Se não é de Deus, você vai ter que fazer escondido. Então você já sabe que está cometendo um erro e vai te custar caro. Quando é de Deus, você faz as claras. Amém? Glória a Deus. Então ele diz mais, aplicai o vosso, no versículo 5, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha que a explicação que ele dá. 6, semeais muito e colheis pouco, porque a tua semente não está sendo na palavra. Hoje mesmo eu mandei aí a igreja aqui é uma igreja humilde, mas é muito rica, é bilionária de palavra. Cada milagre aqui, irmão, é grande o negócio. Então eu não sou muito, eu fui subordinado a um líder, e um dia ele falou para mim, Mota, eu falei, senhor, irmão, tem hora que você até mexe no meu coração, eu não esqueço isso nunca. A forma que Deus usa você na palavra é tremenda, irmão. Por falar nisso, o que você pregou lá ontem? Não foi uma segunda-feira. O que você pregou lá ontem, que foi domingo? Eu disse, eu falei sobre o Eclesiastes capítulo 5. O que está escrito lá, irmão? Não sei se ele estava me testando. Eu falei, está escrito que guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifícios todos. Não sabe que isso faz mal? Como é que é isso, mano? Aí eu expliquei.
Aí ele falou isso para mim: rapaz, você é muito usado. Você tem um pequeno defeito. Isso qual é o defeito? Você não sabe pedir oferta. Não sei mesmo, gente. Eu sou muito acanhado com o negócio de dinheiro. Eu acho que de tanto escândalo que eu já vi na minha vida, eu tenho um pouco de trauma por dinheiro. E por essas coisas eu não sou muito de pedir. Você já viu? Eu aqui falo, quem trouxe aí o que é de Deus, vem aqui, eu não falo mais nada. A gente fica, quem pode dar 1.000, 5.000, 10.000, quem pode dar? Eu não sei fazer isso. Aí hoje até eu mandei alguns recados que a gente está precisando mesmo, né? Tem que pagar, se não pagar é complicado. E eu não sei pedir, e emprestado está amarrado em nome de Jesus. E não é esquisito. Estou pregando a você e depois chego para você, você pode me emprestar. Oh, peraí. Está complicado, né? Peraí. Então, eu acho que aqueles que são de Deus, Deus fala no coração deles o que a igreja precisa, e Ele sabe quando a pessoa pode fazer e quando não pode fazer. Então aqui Ele orienta que você semeia muito e colhe pouco. Sabe por quê? Você semeia onde não deve semear, é no lugar errado. Hoje o pessoal está perdido nos jogos. Eu estava até conversando com a minha esposa em casa. As pessoas não querem mais estudar, não querem mais fazer faculdade, acham que vai ficar rico fazendo aposta. Não querem mais estudar. Eu, quando vejo uma pessoa estudando, que bonito, irmão. Que bonito. A pessoa estuda, se forma, pega. Igual eu vi lá, você se formou, né? Que bonito aquilo ali. Mas caiu dentro, estudou. Está estudando mais? Aí, que bonito, irmão. Vai firme, você vai muito longe. Tá? Eu tenho um menino aqui que já é biomédico. E eu tenho também, um casal de amigos, membros aqui da igreja, né? Um é o filho do Wellington, é o doutor Tiago agora. E o outro é a filha da doutora Miri Scarpi. Ela é a doutora Débora agora. Olha só que lindo. O pai também é médico, a mãe médica, a prima é médica. Olha só que coisa. Então, ele está dizendo aqui: semeas muito. Você até semeia muito, mas para colher o que acontece? E colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saqueel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos, vê o que você está fazendo. Começa a fazer do jeito de Deus. Não fica igual Naamã, não. Naamã queria ensinar como que o profeta tinha que fazer para ele ser curado. E o profeta nem viu ele. O profeta chamou o obreiro: vem cá, Geazi, vai lá, fala, era general, vai lá, fala para o general, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Essa foi a oração do profeta Eliseu. Aí Geazi foi: o meu senhor falou, o senhor ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes lá, que o senhor vai ficar curado. Um homem cheio de ouro, cheio de roupa, dinheiro, tudo para dar a Eliseu pela cura, quebrou a cara. A coisa é pela obediência. Não foi o Rio Jordão que curou minha mãe, foi a obediência. Quando você obedece, meu irmão, tudo funciona. Mas enquanto você resiste achando que tem que ser do seu jeito, você quer ensinar a Deus a fazer, aí vai dar errado. Obedece. Amém? Amém. Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho do céu e disse: qual o tanque de Siloé lá para ti? Ele deu o jeito dele, achar o tanque lá, não mandou ninguém levar, não. Vai!
ao tanque Soelite. Foi lá, imagina aquele homem, irmão, lavando o rosto, tirando aquele lodo. E olha como é que é a água. Vai ver que ele pensava que a água era preta, era azul, era verde. Quando ele começou a ver cores, a borboleta, tudo novidade. O que a obediência faz? Abre os seus olhos e você acerta o alvo, não perde uma. Glória a Deus. Mas subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Precisa ter temor, precisa amar Jesus, e tudo que você quer Ele vai fazer na tua vida. Acredita que eu estou te falando? Ele vai fazer. Não pensa você que é difícil, porque não é não. Se eu passar em frente ao cemitério de Nova Iguaçu ali e ficar gritando lá para dentro: ô Geraldo, você vai dizer que eu sou o quê? Maluco. Mas Jesus, na porta de um sepulcro, gritou: Lázaro! Uma vez só. E daqui a pouco, quem vem andando? Lázaro. E ele estava lá. Então, pode ser difícil, impossível para você. Para Deus, não. É por isso, se você crê nele, você vai ter o que você quer. Se você crê nele, o que você quer vai acontecer, acredite nisso. Tem nada perdido. Diga: eu creio em Jesus. Eu vou me realizar. Fala se confere: eu vou ser feliz. Eu vou alcançar o meu milagre. Eu vou surpreender o mundo. Porque Cristo está comigo. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Olha, vem para cá orar comigo, vem, pega a sua água ali, pega o seu sabonete. Olha, se vocês trouxeram alguma oferta, que Deus te abençoe, tá? O dízimo, alguma ajuda especial. Ele está precisando de uma ajuda especial aqui para completar. Menino, você está cara da tua mãe, misericórdia. Cheio de sono, né? Deus abençoe. Esse culto aqui não dá para dormir não, irmão. Esse culto aqui não dá para dormir não. Eu fazia uma vigília na Associação Rural de Nova Iguaçu, nem criança dormia. Era de 10 às 5 da manhã. O povo ainda ficava assim: pastor, conversa com o dono aí, para ver se ele deixa ir até umas 10 horas da manhã, que o povo não queria acabar a vigília. Quem participava lá comigo deve lembrar disso, pode fazer comentário. Amém? Olá, Deus te abençoe, tudo bem? Cadê meu amigo? Amém, tá vindo. Acredite, as coisas vão funcionar, vai dar certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô Mirinha, Deus te abençoe. É isso. Com certeza, viu? Desse jeito. É assim que se fala, Miriam. É desse jeito. Não fica atrasando suas coisas, não, irmão. Eu vou conseguir. O que é difícil? Quem é maior que Deus para impedir você de alcançar sua bênção? Tem. Amarrado, irmão. Faz tudo certo. Hoje eu até falei sobre o Deuteronômio 28,
E se você ouvir e guardar, coisa que você nem pediu a Deus, Ele vai mandar lá na tua casa. É uma promessa dele, mandar a bênção alcançar você. Você já viu isso? Irmão, é assim que funciona. Olha, eu quando casei com a Jeane, todo mundo pensa, o pastor devia ter um bom dinheiro em caixa. Irmão, não tínhamos uma prata. Primeira coisa que eu ganhei foi uma televisão. Aí depois a gente ganhou um pouquinho de dinheiro, juntando com um pouquinho que a gente botava. Compramos fogão, que é a boa intenção começa pela cozinha, né? Quando é a maldade, começa pelo quarto. Vamos comprar logo um móvel de quarto. Quer dizer, você não come, não bebe. Então tem que ter essa visão. E a gente começou pela cozinha. Comprou um fogão, geladeira, máquina de lavar. E foi ficando embalado lá, guardado. Vamos lá. Quando nós resolvemos comprar um móvel de quarto, faltava um mês para a gente casar. Aí foi que a gente pensou no móvel de quarto, entendeu? Mas tudo veio assim. Eu sei que foi um milagre, eu nem procuro entender isso. Eu sei que veio de Deus. Uma irmã me chamou, pastor, vai lá em casa. Cheguei lá, tinha um micro-ondas daquele bonitão embalado. Olha, isso aí é presente para o seu casamento. Quando eu vi passagem de avião comprada, lá onde você se arrumou, como é o nome daquele negócio lá? A Parte Hotel. Ela se arrumou lá, tem as fotos direitinho. Álbum do nosso casamento, fotografias, tudo. Deus me livre. Sei que foi fiel. O pai dela dava R$5 para ela dava 5 centavos de dízimo. Se dava R$1 para ela, estou falando sério, ela tirava 10 centavos, isso aqui é dízimo. Tirar o dízimo de R$1, brincadeira. E faz até hoje. Se você der um carrinho para Letícia, uma boneca, ela quer saber quanto foi essa boneca. Para quê? Para tirar o dízimo da boneca e devolver o seu. As coisas têm que dar certo. Amém? Se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Os que me honram, eu honrarei. Ele fala, trazei os dízimos e as ofertas. Você honra a Deus em 2 pontos, no dízimo e na oferta. Amém, Jesus? O dízimo é uma obrigação, mas só dá quem teme. Quem teme a Deus também está. Essa pessoa não falta nada. E a oferta é a sua prova de amor por Deus. Às vezes você dá para a namorada, né? Vou dar para ela um cordãozinho de ouro. Eu vi lá de brilhante. Olha, caro, hein? Mas ela merece porque eu amo. Assim é Deus, Senhor. Eu vou fazer isso aqui para Deus porque eu amo. Você não luta para morar com Ele? Então, mostrar esse amor. Glória a Deus. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. E primeiramente em favor do Joel, lá no Hospital da Posse, e todos que estiverem lá no CTI, pessoas na mesa de operação, pessoas, ó Deus, dando o último suspiro. Eu estou invocando o Senhor sobre aquelas vidas. Pai, não deixa morrer. Que todos recebam do Senhor a saúde. Que o Seu nome seja glorificado na recuperação de cada homem, de cada mulher, de cada criança naquela pediatria. Como eu clamo ao Senhor por aqueles que estão encarcerados, estão presos, justamente ou injustamente. Pai, que o Senhor venha perdoá-los, abençoá-los e tirar daquela masmorra em nome de Jesus.
E quanto a essas pessoas aqui que oram comigo, cada uma delas quer um milagre, quer uma bênção. Só tu sabes, Pai. Dá esta bênção para esta pessoa, porque ela está confiando no Senhor. A voz é do pastor Mota, mas a palavra é sua, Senhor. Então dá o que essa pessoa está pedindo. E eu quero que aquele espírito que dá vida ao câncer, os espíritos que dá vida à diabetes, a leucemia, o lúpus, que põe problema nos rins, na uretra, na bexiga. Eu quero que esses espíritos de enfermidade saiam do corpo dessa pessoa. Os espíritos que atacam o pâncreas, que atacam o esôfago, o intestino fino, reto, intestino grosso, o delgado. Eu quero que esses espíritos saiam dessa pessoa, sai da coluna, sai do fígado, dos pulmões, sai das veias que levam sangue e oxigênio ao cérebro, as veias que levam sangue em todo o corpo, sai do músculo chamado coração, sai das válvulas do coração, saia da veia aorta e vai-te embora e não volta mais, em nome do Senhor Jesus. Solta lá o Joel e não entre mais nele. Meu Deus, segundo a tua palavra, porque eu creio, eu declaro esse povo realizado, curado, abençoado, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vocês digam, assim seja. Pai, eu quero que os casais vivam bem. Aquele demônio que não deixa o marido olhar a mulher, desejar a mulher, compreender a mulher, conviver com a mulher, eu estou mandando ele sair, para nunca mais voltar. Que o Espírito Santo venha unir os casais, que o Espírito Santo venha abençoar, unir os casais em nome de Jesus. Aqueles que se amam, que se gostam, que se respeitam, e aqueles que estão se preparando para um casamento, eu profetizo que tudo que a pessoa precisar, o Senhor venha prover na vida deles. Até estéril eu abençoo, para que possa ser mãe, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, põe um poder nesta água, põe um poder nesses sabonetes, poder de cura, ainda que seja um câncer em fase terminal, ainda que seja uma coisa, meu Deus, que há anos essa pessoa está lutando para ser curada. Põe um poder nesta água, nesse noite. E quando essa pessoa ingerir desta água, imediatamente ela vai sentir a cura. Em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu peço que se alguém trouxe alguma oferta, algum presente do Senhor, o Senhor sabe as necessidades dessa hora, o Senhor recebe. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa. Agora cobre elas com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Olha, domingo, Santa Ceia do Senhor, de manhã, 8 horas, e à noite, às 19 horas. E o café da manhã, quem puder trazer um bolinho, um bolinho de pão, sei lá, café, chocolate, cachaça não. Amém? Aí bota ali na mesa ali, depois que a gente ceia, junta ali, toma um café, bate papo, tá bom?
Deus abençoe vocês e guarde. Vamos na paz de Jesus. Samuelzinho, tá feliz? Tá feliz? Então tá bom. Sheila, tá feliz? Então tá bom. Deus abençoe, tá? Na paz de Cristo. Glória a Deus. E aí, meu filhão? Amanhã eu vou viajar, aí minha mãe lá para poder visitar minha irmã. Você poderia orar pela gente? Em nome de Jesus, eu estou abençoando vocês e pedindo a Deus para proteger, guardar vocês, que vai e volte na santa paz do Senhor e dê tudo muito certo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, Mirinha, tenha uma ótima noite você, o Morélia, bem agarradinho, em nome de Jesus. Fique na paz. Oi, Jurema.